Muito bem, então, vamos agora meditar um instante na palavra. Apocalipse capítulo 2, eu quero ler com vocês os versículos 1 até o versículo 7. E eu quero falar um pouquinho sobre a igreja de Éfeso. E eu escolhi a igreja de Éfeso por uma razão muito especial, porque a igreja de Éfeso é uma igreja tradicional, como a nossa igreja é uma igreja tradicional, né? Quem vem para a nossa igreja sabe que está vindo para uma igreja tradicional. Ela é tradicional, primeiro porque é uma igreja antiga, uma igreja de 98 anos, não tem como evitar de ser uma igreja que tem uma tradição. É uma igreja já bem antiga, né? Com uma longa história, então a gente acumulou muita experiência e acumulamos tradições. A gente não é antitradicional. Tem gente que acha que tradição é uma coisa horrorosa, imagina, tradição é horrível. E procura igreja que é toda novidade, né? Como se essas igrejas nunca pudessem evitar de serem tradicionais, né? A nossa igreja é uma igreja tradicional e a gente não está em luta contra a tradição. A gente acha que a tradição ela tem o seu lado ruim, é bem verdade, mas ela também tem o seu lado bom. E hoje à noite eu quero falar sobre a igreja de Éfeso, naquilo que ela tinha de bom na sua tradição. Vamos aprender com a boa tradição de Éfeso. Nem tudo em Éfeso era bom, a gente vai ver isso hoje. Mas ela tinha realmente uma boa tradição que a gente deve seguir. Nós, como uma igreja tradicional, vamos ser tradicional do jeito certo. Porque tem um jeito certo e tem um jeito errado de ser tradicional. E à noite vamos falar sobre o jeito certo para que busquemos uma boa tradição. A tradição correta, aquela que edifica, aquela que realmente tem a ver com o próprio perfil e o caráter da igreja de Jesus Cristo. E hoje a gente tem feito isso, né, nos nossos cultos, a gente tem falado sobre as igrejas do Apocalipse, e de manhã a gente tem geralmente falado do lado ruim das igrejas. A gente não fez isso domingo passado porque não tinha nada de ruim para falar sobre a igreja de Esmirna, porque era uma boa igreja. Mas a igreja de Éfeso tem alguma coisa de ruim para falar dela. Então, hoje nós vamos falar sobre o defeito da igreja. E à noite vamos falar sobre as qualidades positivas dela. Mas hoje eu quero falar sobre o defeito dela, ou aquilo que estava incomodando o coração do nosso Senhor a respeito desta igreja. Apocalipse 2, de 1 a 7 diz: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, por amor do meu nome sofreste e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. E se não, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Esse belo texto escrito para a igreja de Éfeso nos fala do problema que a igreja de Éfeso estava enfrentando. E é o problema de qualquer igreja tradicional. Como é o problema de qualquer pessoa tradicional, inclusive. É um problema que atinge certamente qualquer membro da igreja, qualquer cristão, mas ele é particularmente complicado para os cristãos de mais tempo. Aqueles que estão de mais longa data, aqueles que já têm anos de conversão, 10, 20, 30, 40, 50 anos de conversão. Quanto mais antiga é a conversão, maior é o risco de cair nesse pecado ou neste erro no qual incorreu a igreja de Éfeso. E qual é este erro? É aquele que Jesus coloca no versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Esse é o problema da igreja de Éfeso. E é interessante que esse é o problema. Ela deixou o primeiro amor. O que significa isso? Significa que ela começou bem, como todo mundo. Ela começou o projeto do reino de Deus com uma grande paixão. Mas como foi passando o tempo, à medida que o tempo correu, ela foi perdendo aquela primeira paixão. Esse é um fenômeno supernatural da vida, não é? Todo mundo tem uma primeira paixão.
algo que você se encontra e você gosta daquilo, é um curso novo, é um emprego novo, é uma profissão nova, é um projeto novo, é uma igreja nova. A própria igreja começa um projeto novo e ela fica muito empolgada no primeiro momento, e essa igreja viveu isso também. Certamente, há 98 anos atrás, os irmãos que começaram essa obra, eles estavam muito empolgados com a ideia de ter um projeto de uma igreja neste lugar, e o fizeram realmente com muito amor. Como aconteceu conosco mesmo, quando nos aproximamos do reino de Deus, e nós viemos para o reino de Deus realmente com muita empolgação. E no primeiro momento a gente realmente estava muito animado, muito motivado por estar nesse projeto novo, mas o tempo passou. E com a medida em que o tempo passa, a gente vai acostumando com aquela ideia, com aquele projeto, com aquelas atividades que dizem respeito àquelas coisas das quais nós gostamos. E à medida que o tempo vai passando, nós vamos nos acostumando com aquilo. E o resultado é que pode acontecer que, com o passar do tempo, a gente comece a fazer as coisas de forma mecânica. Fazer as coisas sem o interesse inicial, aquilo começa a ser feito, a gente continua com aquelas atividades, mas elas não têm mais o mesmo sentido em nossas vidas. Elas não têm mais o calor daquela paixão que nos move, que dá sentido para aquilo que a gente faz. Isso é um risco que nós corremos em todos os projetos da vida, e uma igreja também pode passar por esse processo. E eu quero alertar os irmãos nesta manhã, que são da primeira igreja batista de Suzano, uma igreja que está fazendo 98 anos, que nós corremos este risco. E o que a gente deve fazer? Devemos então fazer o que Jesus diz que devemos fazer: retornar ao primeiro amor. Não é exatamente retornar aos primeiros problemas, mas repensar aquela paixão que tínhamos pelo trabalho de Deus e fazer o trabalho de Deus com paixão. Realmente o sangue tem que ferver nas nossas veias, e a gente tem que fazer o trabalho de Deus realmente com sonhos. Eu tenho preparado as lições para a EBD e tem sido uma bênção na minha vida, porque eu tenho revisto muita coisa que eu sempre li, né? E há algum tempo a gente fica sem ler, interessado em outros temas. Mas, por exemplo, hoje nós vamos falar sobre a missão da igreja. Irmãos, como foi gostoso rever muito do que eu penso daquilo, do que é a missão da igreja, porque essas coisas já ferveram no meu coração. E realmente me deixaram muito empolgado. Eu posso dizer que foram elas que me animaram a continuar no ministério. Me trouxeram para o ministério e que me animam, porque eu tenho um vislumbre de que talvez isso pudesse acontecer. De que Deus pudesse usar a minha vida para que coisas assim pudessem acontecer. E é assim que tem que ser feita a obra do Senhor. Ela tem que ser feita com paixão. Então você tem que tomar cuidado para que o tempo não tire isso do seu coração. Se você percebe que a paixão está diminuindo, você precisa começar a buscar Deus novamente. E você precisa reativar esse fogo do Espírito Santo na tua vida, que mantém viva a tua fé, que mantém vivo o teu trabalho. E é isso que nos motiva a fazer a obra de Deus. A igreja dos Efésios, ela foi perdendo a paixão. Interessante que ela começou realmente muito bem. Eu não quero falar sobre esse começo, porque eu vou dedicar isso para a parte da noite. Mas o começo em Éfeso foi realmente muito empolgante. Quem leu Atos sabe que o início foi muito forte, houve muita perseguição, mas houve um grande avivamento em Éfeso. Para os irmãos terem uma ideia, nos primeiros tempos, nos primeiros meses que Paulo ficou em Éfeso, toda a província da Ásia ouviu o evangelho a partir de Éfeso. Foi um grande avivamento. Mas a igreja foi perdendo aquele sentimento, foi perdendo essas coisas, e ela foi cada vez mais ficando uma igreja, foi se deixando levar pela sua própria tradição e se tornou uma igreja fria. Éfeso, quando João escreve essa carta, ela era uma igreja fria. E eu quero hoje pensar com vocês sobre o remédio que Jesus propõe para esta igreja. Ele diz no verso 5: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, e se não, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. O Senhor Jesus conhece a sua igreja, e Ele sabe quais são as intenções dela. Como conhece o teu coração? E Ele sabe quais são as intenções do seu coração. Ele sabe que para Ele não se trabalha de fora para dentro, mas de dentro para fora.
E a avaliação que Jesus faz deste homem, desta igreja e das nossas vidas é realmente muito precisa. Ele está olhando o coração, a intenção do coração. O homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. E o que o Senhor viu no coração dessa igreja? Se eu pudesse escolher uma palavra que resumisse o que Jesus viu, a palavra é a palavra afieme. Afieme. Afieme é uma palavra grega que nós traduzimos aqui por deixaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste. E aqui o segredo está nessa palavra, a palavra deixaste. A palavra afieme é uma palavra que em grego significa repúdio. Mas não é exatamente um repúdio no sentido de nojo. A palavra repúdio é o termo técnico que o Novo Testamento usa para divórcio. Eu tenho contra vocês, ele diz, que vocês divorciaram. E é exatamente essa a palavra utilizada no texto. Vocês fizeram um divórcio de mim. E por que a palavra divórcio, que é um termo relacionado ao casamento, é utilizada neste contexto? Qual é o sentido do divórcio aqui neste contexto? É que o divórcio ilustra exatamente o que aconteceu entre Deus e esta igreja. E que talvez seja o que está acontecendo entre Deus e o seu próprio coração. O divórcio, ele é um negócio interessante. Ele não começa, não é no primeiro dia, nem na lua de mel. Que eventualmente alguém divorcia na lua de mel. Mas isso é bastante raro de acontecer. Geralmente na lua de mel é uma felicidade. O primeiro ano é um ano muito bom. A gente é uma pessoa bacana, a gente coloca uma máscara muito facilmente, né? E a máscara funciona muito bem no primeiro, no segundo ano do casamento, mas cada vez que vai passando a vida e o casamento vai correndo, vai ficando mais difícil sustentar aquela imagem. Tem uma música do Roberto Carlos que fala isso, né? Para os mais antigos, como eu, ele fala, o show já terminou. Vamos voltar à realidade. Eu não suporto mais usar aquela maquiagem. Isso é realmente uma realidade do casamento. Eu gostaria que fosse de alguns, mas essa é a realidade de praticamente todos os casamentos. Eu acho que é quase impossível um casamento em que chega um momento em que você não tem que fazer uma reavaliação do seu relacionamento. E estabelecê-lo ou reestabelecê-lo em novas bases, porque o tempo desgasta. Desgasta o sentimento, desgasta a paixão, o tempo vai desgastando a vida e isso vai levando a relação num desgaste que chega um momento em que você percebe que não consegue mais ficar junto. Alguns vão, e esses são os piores, né? Vão buscar outras paixões lá fora porque não encontram mais essas paixões no casamento. Isso realmente é muito triste. Alguns ficam amargando o próprio casamento, cozinhando sua própria tristeza, sua infelicidade e o resultado... Quase sempre, e eu diria que na maioria dos casamentos, via de regra, todos os casamentos vão passar por isso, e via de regra, todos os casamentos vão se separar na média de 10 a 12 anos, porque essa é a média que dura um casamento no Brasil, de 10 a 12 anos. Estatisticamente falando, todos os casamentos acabam. É claro que, como é uma estatística, alguns vão até o fim, e eles vão puxar a estatística para cima. Mas é interessante que dos 40 anos de possibilidade de um casamento, 12 significa que a maioria das pessoas realmente se separam. Isso é natural. Eu não estou aqui hoje para falar de casamento, não. Eu estou aqui para falar de Jesus e sua igreja. Estou aqui para falar de você e sua igreja. De você e Jesus Cristo. Esse é o nosso tema. E a ideia do casamento, porque é essa a palavra utilizada, a palavra divórcio, ela mostra que o mesmo fenômeno pode acontecer no meu coração em relação a Deus. De que com o passar do tempo, à medida que eu vou ficando um crente mais velho, lembra que na parábola do filho pródigo, o irmão que vai embora é o irmão mais velho? Então parece que existe uma certa síndrome do irmão mais velho, não é? Quando a gente vai ficando um crente mais velho, é muito natural que a gente vá divorciando de algumas ideias. E vai ficando mais sério, vai ficando mais inteligente, mas nem sempre vai ficando mais apaixonado. Pelo contrário, a gente pode perder essa paixão pela obra de Deus. A gente pode perder essa paixão por aquilo que Deus tem feito em nossas vidas e a gente pode acabar perdendo o sentimento. Aquele fogo que queima em nosso interior quando a gente está na obra de Deus, fazendo a vontade de Deus e desenvolvendo o trabalho de Deus. Isso é algo que pode acontecer em nossas vidas e nós precisamos lutar contra isso. Jesus aqui, ele alerta a esta igreja para que tome cuidado com aquilo que está acontecendo. E a figura do casamento, ela é perfeita aqui neste contexto.
O que acontece com marido e mulher antes do divórcio? Acontece o seguinte, e é a mesma coisa espiritualmente em relação à igreja e a Jesus. Ele traz o dinheiro para casa, ela faz comida e lava roupa, dormem na mesma cama, procuram-se para satisfação sexual, com alguma regularidade ou não, mas a única coisa que os mantém juntos é um papel que foi assinado pelo juiz. Ou então os filhos, que são pequenos demais para que eles se separem. Ou então porque a educação que receberam dos pais foi muito rígida e não os preparou para o choque de uma separação. Ou então para manter as aparências. O que a família vai dizer? O que a igreja vai dizer? O que os amigos vão dizer? Mas no seu coração, eles já divorciaram há muito tempo. Este é o retrato da igreja dos Efésios. Significa que aquele trabalho árduo que eles tinham, e tinham mesmo, eles tinham muitas características positivas, e eu quero falar sobre elas hoje à noite. Mas apesar de todas essas características positivas, todo o trabalho árduo, o sofrimento que tiveram por Cristo, a perseverança, aquela firmeza de propósito, aquela pureza doutrinária, a preocupação com um ministério santo, verdadeiro, tudo isso, Jesus diz, era uma obra morta. Obra morta. Não está vivo. Nada daquilo tinha valor diante de Deus, porque nada era feito com paixão. Deus aqui está fazendo o papel de um marido carente de paixão, que se senta na mesa e que precisa engolir a comida que lhe é servida por obrigação. E é assim que Jesus muitas vezes se sente quando ele participa do culto de algumas igrejas ou recebe o culto de algumas pessoas. Éfeso está em falta diante de Deus. E a palavra profética para Éfeso é a seguinte: brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Em um bom português, Jesus está dizendo exatamente: vocês vão deixar de existir como igreja. Mas tem solução, tem remédio. E o remédio que Jesus propõe para a igreja é triplo. Primeiro, lembra-te. O texto diz: lembra-te de onde vocês caíram. Voltem atrás. Refaçam a época em que a paixão ainda estava viva, em que o trabalho de Deus ainda queimava dentro de vocês e ardia no coração de vocês, e procurem um momento em que isso se perdeu. Quando foi que isso se perdeu? Procurem este momento. Retornem. Quando é que a vida cristã começou a se tornar tediosa? Lembrem disso. Quando foi? Foi no primeiro ano? Foi no segundo? Foi no terceiro? Foi um evento na igreja? Tem muita gente que tem um evento. Não, foi no ano tal, eu lembro até hoje. Aconteceu isso, brigou comigo. O irmão falou uma coisa, pisou no meu calo, o pastor disse, o pastor fez, a liderança fez. Alguém fez alguma coisa. Meu pai fez, minha mãe, aconteceu comigo. Talvez tenha acontecido algo. Lembra-te, é o que o texto diz, lembra do que aconteceu. O que aconteceu? Por que mudou? Por que perdeu? Por quê? Lembra-te, é o primeiro conselho de Jesus. Segundo conselho de Jesus, arrepende-te. E por que eles devem se arrepender? Porque não importa o quanto a igreja parecia espiritual. Não importa o quanto eles trabalhavam e se desgastavam. Não importa se tem 1 ou 50 anos de crente. Falta de amor pelo trabalho de Deus é pecado. E a cura para isso é o arrependimento. Arrepende-te. Aquela palavra arrepende-te significa muda de maneira de pensar. Muda o pensamento. Volta. E por fim, a última palavra que Jesus usa, pratica. E eu acho interessante essa palavra. Pratica as primeiras obras. Porque era uma igreja trabalhadora. Na altura em que essa carta é escrita, a igreja era trabalhadora. Mas a palavra é pratica. Por que pratica? Eles não estão praticando? Na mente de Jesus, não. Vocês não estão fazendo nada. Eu não estou vendo nada. Não estão fazendo nada. Pratica. Porque vocês não estão fazendo nada. O trabalho de vocês é vão. Jesus só aceita o trabalho que é motivado por amor pela sua obra. Aqui há um exemplo muito claro daquilo que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu tivesse... E veja que Paulo está falando do trabalho do reino. Ele está falando do trabalho da igreja.
ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Paulo descreve um crente que, na minha opinião, é um invejável, uma pessoa que realmente é digna de inveja. E ele termina dizendo: mas se eu não tivesse amor, eu não seria nada. Mas ele diz mais: ainda que eu distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O que precisamos é renovar o amor pela obra de Deus em nossos corações. Esse é o conselho que João, movido pelo Espírito Santo, dá pela sua igreja, e é o conselho que ele dá para a nossa igreja. Que Deus renove o amor que está em nosso coração pela obra dele. A gente tem que fazer a obra de Deus com paixão, não é um peso. Porque se é um peso, eu tenho que ir, eu tenho que fazer, eu não aguento mais, mas eu tenho que fazer. É assim, eu acho que Deus está dizendo: filho, então não faça nada. Pelo amor de Deus, para. É como engolir comida que lhe é servida de mau gosto. Jesus não merece isso. Ele nos dá o melhor e ele merece o melhor de nós.